E aí pessoal, beleza? Bom, depois de 1 ano e 7 meses sem vídeo de trilogia e sagas no canal, eu retorno com a saga Alone in the Dark, tradução que seria Sozinho na Escuridão ou no Escuro. Esse jogo, que é o paizão, o pioneiro dos jogos de survival horror, que serviu de inspiração para Resident Evil, Silent Hill e os jogos que viriam depois. O primeiro jogo de terror em 3D foi lançado em 1992 para PlayStation 1 e mais tarde lançado para 3DO e Master System, em visão 2D. O jogo foi fundado pela Infogrames e responsável pela criação e foi a direção também, né, do jogo foi o francês Frédéric Reginald. Sei lá se pronunciei certo, mas enfim. Seguinte, eu até contaria a história dele, mas como não é uma história sem muitos detalhes, apenas 6 faculdades se formou em informática, é de boa. Se fosse algo mais complexo, até valeria a pena. Vamos direto para a história do cara direto da Infogrames, onde ele começou o desenvolvimento do jogo em 1988. Info começou a ter a tecnologia para desenvolver seus primeiros jogos em 3D. Reginald recebeu a oportunidade de desenvolver um jogo. Ele era fanático por filmes trash de terror como Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo, Hellraiser e um de seus filmes preferidos, A Madrugada dos Mortos, o original. Ele não gostava apenas de filmes de terror dos anos 70 e 80, mas também de jogos de 2D de terror. Então, com esse avanço na empresa, era a hora dele realizar o seu sonho e lançar o primeiro game de terror em 3D. Ele queria algo clássico, uma mansão mal assombrada com a história se passando lá nos anos 20, 30 ou 40. Ele queria tudo em 3D. A equipe chegou a procurar casas que se encaixavam no tema, fotografaram, fizeram o caralho todo, porém Reginald era limitado pela tecnologia da época, impossível programar um jogo todo em 3D. Os computadores da época não permitiam que funcionasse tudo ao mesmo tempo, era muito pesado, e pesado demais. E os primeiros problemas foram surgindo, até que foi decidido que o jogo funcionaria da seguinte forma: o cenário em 2D, com personagens principais em 3D, no geral, um jogo em 2 etapas. Foi quando o padrão foi definido. Resident Evil 1 adotou o mesmo sistema de funcionamento de câmera e fundo em 2D. Claro, com a tecnologia muito maior, até porque Resident Evil 1, o primeiro, era de 1996, já tinha uma tecnologia maior e superior e foi lançado depois de Alone e Silent Hill. Mesma coisa com a tecnologia ainda maior que a de Resident Evil. Pois bem, para se criar a arte do cenário foi contratada Yael Paros, uma mulher que era contratada pela equipe de produção do jogo, que ela era uma artista gráfica. A arte dos cenários inteiros e externos possuíam esboços ou pintura do cenário era contratada para transmitir isso de tipo de trabalho é feito até hoje para jogos e filmes também. Muito bem, quando o jogo foi finalmente lançado, Reija não estava nem um pouco satisfeito e empolgado com isso. Seu sonho era muito maior do que aquilo, ele não gostava da movimentação e nem dos bugs que aconteciam constantemente no jogo, com inimigos travarem, armadilhas travarem também, do tipo não funcionar as sacas. Ele não estava feliz com o resultado e o prazo de entrega do jogo já havia se esgotado e o game tinha que sair. Confere aqui o resultado, vamos conferir então no que deu esse jogo, beleza? Bom, vamos começar então pelo enredo, pessoal. A história do jogo pode ser explicada em uma linha. Um homem chamado Jeremy Hardware era um artista muito rico que morava em uma mansão gigantesca sozinho. Essa mansão era conhecida como a Mansão Certo. Mas Jeremy se matou, morreu, se fudeu, zoa. Por não querer mais viver, pegou uma corda e se enforcou. Ele tinha uma sobrinha nada boba, que foi então investigar sua morte misteriosa, por sinal eu sabia que havia algo errado. Ela se chamava Emily, fora que ela encontrou cartas de suicídio do tio, dizendo que havia criaturas macabras na mansão. Então, ela contrata um investigador chamado Edward, que mexia com sobrenaturais de início, com casos sobrenaturais. De início, seu objetivo era encontrar o piano do homem falecido, que estaria no sótão. E daí, a casa tranca ele lá dentro, e aí tem monstros querendo comer o bumbum dele. Sobre a história, hoje em dia, ela parece não, tipo, não ser tão boa. Na época, era muito envolvente. Isso na época dos anos 90 e início dos anos 2000, era um cagaço, comigo foi assim pelo menos, o jogo possuía cutscenes e a história era boa pra época. Em uma primeira jogada, o jogo demoraria 3 horas para ser completado. E basicamente puzzles e exploração da mansão é um número pequeno de inimigos, o que fazia as pessoas eram puzzles. O jogo funciona lembrando que explicando isso já estou automaticamente explicando os outros. O jogo tinha cerca de 3 horas e funcionava do mesmo jeito de Resident Evil. Nós podemos jogar com dois personagens, Emily ou Edward, que não mudavam nada na história e nem na gameplay. Era a mesma coisa. Enfim, é um jogo bom. O link para se jogar ele online está na descrição do vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até o próximo vídeo, beleza, pessoal? E é isso.
e o link para jogar ele online na internet direto do seu navegador para você jogar o Alone in the Dark 1 está na descrição do vídeo, beleza pessoal? Então confere aí e até o próximo vídeo. Fui! Bom, chegando em Alone in the Dark 2, pessoal, o jogo, ele era basicamente o mesmo, só que com leves alterações. Dessa vez o jogo tinha seus altos e baixos, porque o primeiro jogo foi muito bem recebido. O jogo se passa na Califórnia, em uma mansão apelada de Hell's Kitchen, tradução que seria a cozinha do inferno. Um psicopata mora nessa mansão e sequestra uma garota de aproximadamente 6 a 7 anos de idade. E quando Edward, que está mais velho, vai investigar esse suposto desaparecimento, ele dá de cara com monstros, palhaços e bonecos andantes dentro dessa mansão, que usam armas de fogo e tudo mais. O enredo do jogo, ele é muito mais pesado do que do primeiro jogo. Ele era um psicopata que torturava criancinhas, dependendo das vezes, até mesmo estrupava. E era, por ser uma história mais pesada, o jogo tinha seus altos e baixos. O que estragava um pouco eram as cutscenes, que eram inferiores às do jogo de 92, embora o jogo seja de 94. Bom, o enredo do jogo é esse. Sobre a jogabilidade, é a mesma coisa. E dificuldade do jogo já não era tão complexa igual o jogo anterior. Os puzzles já eram bem mais fáceis. Fora que, pessoal, fora que quando você começava o jogo já vinha os monstros com armas de fogo e tudo mais. E você não demorava muito pra achar novas armas e tal. No jogo você assume o controle da garotinha sequestrada. E isso lembra muito a Sherry do Resident Evil 2, a filha de Williamsburg, né? Aquela que a gente controla quando a gente tá jogando no caminho da Jill, que essa daí que é a Claire do Resident Evil 2. Enfim. E o jogo, a dificuldade não é tão difícil. Se você for jogar a primeira jogada, você vai zerar bem menos do que no primeiro jogo. Ele é um jogo aceitável, lançado para PlayStation 1, Master System e PC e Sega Saturno. E o jogo, ele, se você for ver o susto e monstros, ele tem mais variedade do que no jogo anterior. Os monstros dão mais medo, eles são mais assustadores. Dessa vez tem bruxa, feiticeira, brinquedos, palhaços, enfim. Uma variedade até que grande de inimigos. Beleza? Alone in the Dark 2 ele foi um jogo aceitável, não decepcionou os fãs, mas também não alegrou tanto eles e nem o próprio desenvolvedor do jogo. Beleza? O jogo teve média 6 nas reviews mundiais, o jogo anterior teve 9, o que já é um grande, né? O jogo abaixou, mas porém não era um jogo ruim, era um jogo aceitável que dava pra você jogar. De certa forma era um jogo bem divertido, com uma temática mais pesada do que o anterior, só que também era um jogo meio que inferior, beleza? Até que temos Alone in the Dark 3, pessoal. Esse jogo que a história se passa 2 anos após os dois jogos anteriores. E a história eu já não curti tanto, pra ser sincero, ela foi bem fantasiosa mesmo. E ele é um jogo, assim, inferior aos jogos anteriores. Ele se passa em 1926. E a história do jogo é a seguinte: está acontecendo uma gravação de um filme de Velho Oeste numa cidade. E uma das atrizes do filme é a Emily do primeiro jogo. E os monstros eles passam a perseguir ela para essa cidade, até que começam a vir fantasmas. E a cidade, assim como nesses filmes clássicos, vira uma cidade fantasma, como vocês já estão acostumados a ver. E a história do jogo, pessoal, ela é bem simples, o sistema de jogabilidade é o mesmo. Esse jogo, se for comparar com os anteriores, ele é bem frango. Os puzzles eram bem mais fáceis do que no segundo jogo, porque ele não se dedicava tanto tanto assim pro terror, né, pessoal? Ele focava mesmo em abrir portas de exploração mesmo da cidade. E o jogo no geral não era tão difícil. O Edward está de volta e ele dessa vez, pessoal, ele não é aquele mesmo de antes. Ele só faz isso por fazer agora e ele não é mais aquele que investiga coisas sobrenaturais de outro mundo. E com essa gravação ele trouxe a gravação trouxe uma maldição pro lugar que os fantasmas que habitavam ali resolveram viver e saíram dos filmes também, que passavam a perseguir ela desde o primeiro jogo, desde quando ela resolveu começar a investigar aquela mansão de certo, né, do primeiro jogo.
No jogo a gente podia fazer a mesma coisa do primeiro jogo. Do segundo jogo não mudava nada, nem na jogabilidade, não mudava nada mesmo. Era o mesmo jogo com leves alterações, pessoal. E é um jogo bacaninha, não é essas coisas. No geral é um jogo que vale a pena ser conferido, mas não chega a ser tão bom quanto os dois jogos anteriores. Teve média 4. Sim, o 2 não era lá grande coisa, mas o 3 conseguiu ser pior. Não que o 2 seja ruim, muito pelo contrário. O 3 também não é péssimo, mas também não é um jogo do que os fãs esperavam, beleza? Bora pro próximo, pessoal. Bom, pessoal, isso nos traz, né, a um reboot da série com Alone in the New Nightmare, o novo pesadelo. Se trata de um reboot, tá? E nessa vez a gente tá jogando com o Edward novamente. Por que é um reboot? Porque não dá mais pra fazer um joguinho com um enredo de mansão assombrada. Depois que se saiu um Silent Hill da vida, esse tipo de enredo já ficou totalmente ultrapassado, pessoal. E, bom, vamos lá. A cada 40 anos nasce um caçador de demônios. Nesse caso, nasceu Edward. É o mesmo protagonista, tá? Só que o jogo não se trata de uma continuação dos jogos anteriores. E ele pertence a uma ordem de caçadores de espíritos e demônios. E a cada 40 anos nasce um. E ele, pessoal, ele nasceu no ano... Um ano geralmente tem 365 dias. Nesse aqui quanto tem 366, né? Que é 29 de fevereiro, acrescenta mais um, enfim. Aí fica 66 com o 3, que mais 3 seria 666. Por isso que tem essa referência no jogo e por isso que o jogo explica esse lance de 666. Isso é um dos motivos já do jogo ter um enredo até que pesado, beleza? E é um jogo com um enredo bom e a jogabilidade a gente podia fazer as mesmas coisas e um pouquinho a mais, beleza? O jogo ele foi lançado para Play 2, Dreamcast, GameCube e PC, onde ele fez mais sucesso no caso. É um jogo muito bom, esse aqui, ele é o preferido de muitos, não por ele ser um reboot, possui gráficos bem melhores, mas porque o povo começaram a conhecer realmente Alone in the Dark a partir deste game. Ele era o mais conhecido, e na época em que ele foi lançado, acharam que ele foi o Alone 1, ou 4, quem já conhecia falava que era o 4, mas quem não conhecia falava que era o 1, porque ele não tinha nome, número. Mas ele não foi o 4, isso aqui se trata de um reboot, beleza? E pessoal, bora pro próximo. Ele é um jogo muito bom, teve nota 9 nas reviews mundiais, considerado por muitos o melhor da saga. Eu concordo, esse aqui é o melhor. Já joguei ele, não cheguei a salvar ele, nem zerar, enfim. Mas ele é muito bom, realmente. Então, pessoal, bora pro próximo. E o jogo, pessoal, ele vendeu pra caralho, mas pra caralho mesmo. É o preferido de muitos, possui alguns bugs, mas foi o jogo mais vendido da história. Isso nos traz a última Alone in the Dark até então, beleza? Bom pessoal, e esse último Alone, Edward, ele perde a memória, ele se trata de uma continuação direta do Alone The New Nightmare, o novo pesadelo, é uma continuação, é um jogo muito bom, e o enredo é o seguinte. Edward possui um medalhão que está tentando relembrar o que aconteceu na sua vida após os anos anteriores, que a cada 40 anos nascia um novo guerreiro, um novo caçador de espíritos que era batizado do mesmo nome de Edward, né, que vem do nome Els. E bom, ele possui uma pedra e algum demônio, uma criatura maligna, rouba essa pedra e agora a sua missão é tentar resgatar essa pedra e será o desafio mais difícil da vida dele, né, para encontrar essa pedra aí. E tentar descobrir o que essa criatura maligna quer com determinada pedra, pessoal. E é aí que o jogo começa. O jogo tem aproximadamente 7 horas em uma primeira jogada, depois o tempo diminui bastante para 4 a 3 horas. É um jogo relativamente curto, pois tem muitos puzzles até que complicados. Os bugs dos jogos anteriores continuam e permanecem, né, logicamente. E o sistema de jogabilidade é o mesmo, nunca mudou, sempre foi padrão para todos os jogos. E o jogo teve média 8 nas reviews mundiais. Ele saiu para Xbox 360, PlayStation 3, Wii U e PC. É um jogo muito bom, eu não joguei, mas pelo que falam e que vejo em vídeos, elogiam muito o jogo. Eu sinceramente nunca fui tão fã da série Alone in the Dark, mas eu curto, eu zerei o jogo, eu zerei Alone in the Dark 1 e 2, o 3 eu joguei só um pouco. Mas claro que eu não fui fazendo análise de imediato, eu fui procurando coisas do jogo para ver se batiam com o meu pensamento, porque eu não queria falar besteira no vídeo. Se eu me equivoquei em alguma parte desse vídeo aqui, pessoal, peço minhas desculpas.
Eu gostei muito de fazer esse vídeo de saga, foi bem complicado, né? E eu curti bastante, o jogo é muito bom. A série em si, eu não curto tanto, não é, tipo, eu gosto, tá ligado? Eu acho daorinha. Mas minha série preferida de Survival Horror, o que pelo menos já foi Survival Horror, é Resident Evil e Silent Hill, que ainda é Survival Horror. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, beleza? Foi esse vídeo de saga, eu vou procurar melhorar mais nos próximos a seguir, nos próximos vídeos de saga que virão, análises, enfim. E, bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Sinceramente, eu dediquei minha madrugada inteira pra fazer esse vídeo. Não é nem por causa disso, não estou jogando na cara nem nada, mas é pra mostrar pra vocês o meu esforço. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo há aproximadamente 1 hora e pouco. Eu vou mostrar aqui um print pra vocês de quando eu estava elaborando o meu enredo. Aí está o roteiro que eu estava elaborando. Esse aí foi eu analisando o primeiro jogo. Logicamente escrevi outros roteiros para os jogos que viriam a seguir. Só que esse daí foi analisando o primeiro roteiro, pessoal. O roteiro do primeiro jogo no caso, né? Mas eu elaborei outros e tal. Vejam aí uma leve comparação de horários. A hora que eu comecei a gravar o vídeo e elaborar meu roteiro foi 1h35 da manhã. E terminei só 2h54 da manhã pra fazer esse vídeo aqui de saga, pessoal. Um vídeo de aproximadamente 1 hora e... 1 hora e alguns minutos. É um vídeo de minutos, questão de minutos, que gastou aí, né, quase 2 horas, pessoal. Então, valorizem o esforço naquele like, pessoal. E, mano, foi super divertido fazer esse vídeo aqui, eu gostei, curti pra caralho. Falou, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui.